Objeto voador não identificado, OVNI ou UFO, é um objeto ou luz vistos no céu ou ocasionalmente em terra ou sob o mar que não consegue ser identificado pelos observadores com os meios de exame ao seu dispor. A maioria dos relatos de OVNIs, depois de investigados, são identificados como fenômenos mundanos ou naturais. Para uma parcela entre 25% e 30% dos casos estudados, não é encontrada explicação. O termo é amplamente usado para alegações de observações de aeronaves extraterrestres, mas não existe ainda evidência científica para suportar a ideia de uma origem extraterrena. UFO é o acrônimo para Unidentified Flying Objects, objetos voadores não identificados. Esse termo foi criado no âmbito do Projeto Livro Azul pelo capitão da USAF, Edward J. Ruppelt. Em seu livro The Report on Unidentified Flying Objects, de 1956, Ruppelt declara: UFO é o termo oficial que eu criei para substituir as palavras discos voadores. O UAP é o acrônimo para Unidentified Aerial Phenomena, fenômenos aéreos não identificados, utilizados no âmbito da National Aviation Reporting Center on Anomalous Phenomena, NARCAP, como alternativa ao termo UFO, porque usado muitas vezes como sinônimo de espaçonave extraterrestre. PAN é o acrônimo para Phénomènes aérospatiaux non identifiés, fenômenos aeroespaciais não identificados, utilizado no âmbito do Grupo de Estudos e de Informações sobre os Fenômenos Aeroespaciais Não Identificados, GEIPAN, do Centro Nacional de Estudos Espaciais, CNES, da França. PAN classe A, observação explicada de forma inequívoca. PAN classe B, observação em que a suposição feita pelo GEIPAN é considerada muito provável. PAN classe C, observação não explorada por falta de informações. PAN classe D, observação não explicada apesar de evidência disponível para o GEIPAN. PAN D1, correspondente a fenômenos estranhos, associado a um único testemunho, nenhum foto ou vídeo. PAN D2, que correspondem a fenômenos muito estranhos e alta consistência, várias testemunhas independentes e ou fotografia ou vídeo e ou vestígios na Terra. OANI é o acrônimo para Objetos Aéreos Não Identificados, utilizado pela Força Aérea Brasileira no âmbito do Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, CIOANI, que foi uma estrutura organizacional criada pelo Comando da 4ª Zona Aérea para a investigação e pesquisa científica dos OANIs entre os anos de 1969 e 1972. Shen Kuo, da dinastia Song chinesa, numa passagem do seu livro Essays from the Pole, 1088, registrou os relatos de testemunhas oculares do século XI, afirmando terem visto um objeto voador enorme, em forma de pérola, que se podia mover a uma velocidade incrível. Em 14 de abril de 1561, em Nuremberg, ao amanhecer, muitas pessoas testemunharam o aparecimento, nos céus da cidade, de vários objetos voadores desconhecidos, esferas, discos, cruzes e cilindros, contendo no seu interior vários objetos menores, em forma de bola, assim como um enorme objeto alongado negro em forma de lança. Todos estes objetos pareciam lutar uns contra os outros. Em 1919, o norte-americano Charles Fort publica o seu mais famoso livro, The Book of the Damned, o Livro dos Danados. O escritor é, de certo modo, precursor da chamada ufologia, coleciona milhares de fatos insólitos sem explicação científica, pelo menos à época, entre os quais os relatos de objetos voadores desconhecidos. Em 24 de junho de 1947, o piloto privado Kenneth Arnold afirmou ter visto uma série de 9 objetos voadores brilhantes e não identificados, a voar cerca do Monte Rainier a velocidade que Arnold estimou no mínimo de 1932 km/h. Encontros imediatos,
O contato imediato é um evento em que uma pessoa ou mais percebe a presença de um OVNI e ocasionalmente seus hipotéticos ocupantes. Dois sistemas de classificação desses encontros são amplamente aceitos. Sistema Hynek. Os relatos foram classificados em 6 categorias. As 3 primeiras são observações à distância, enquanto que as 3 últimas são propriamente os ditos encontros imediatos. A linha de corte na distância foi arbitrada em 200 jardas, ou cerca de 180 metros. É a regra de ouro. Observações relativamente distantes. Luzes noturnas. A testemunha observa um ponto luminoso ou fonte extensa. Discos diurnos. A grande maioria das observações diurnas se referem a objetos de aparência metálica, discoidais, ovais, às vezes cilíndricas. Radar e radar visual. O radar é a fonte primária de informação, mas a observação visual concomitante traz maior importância. Observações relativamente perto. C1. Encontros imediatos do primeiro grau. Não há interação com a testemunha ou o ambiente. C2. Encontros imediatos do segundo grau. Há interação entre o OVNI e o ambiente, como no sistema de ignição de um automóvel, queimaduras no solo ou efeitos físicos em plantas, animais e humanos. C3. Encontros imediatos do terceiro grau. Ocupantes do OVNI, com aparência humanoide ou não, são relatadas. Geralmente não há contato direto ou comunicação com a testemunha. Por fim, nos anos recentes, incidentes de custódia foram relatados. O ufólogo Jacques Vallée, que publicou um livro em parceria com Hynek, considerou em seu livro Confrontos, 1990, que a classificação Hynek era insuficiente porque considerava que sempre haveria um grupo de pessoas capaz de chegar a um consenso sobre luzes estranhas. Também não incluía na classificação muitos fenômenos que ufologistas e pesquisadores consideravam relevantes, e que havia uma gama de fenômenos associados a OVNIs na literatura, como anomalias do tipo poltergeist, que precisavam ser considerados. Vallée é um dos principais teóricos da hipótese interdimensional para a explicação do fenômeno. Para unificar seu sistema de classificação com o sistema Hynek, ele incluiu uma dimensão psíquica e outros relatos anômalos, que acredita terem uma boa conexão com o fenômeno OVNI. Sistema Vallée de classificação de anomalias relacionadas a OVNI. Anomalia 1. Sem efeitos físicos, luzes amorfas ou explosões inexplicadas. 2. Com efeitos duradouros, poltergeist, materializações, vegetação afetada. Anomalia 3. Anomalias associadas a entidades, fantasmas, yetis, elfos, criptozoologias. 4. Interação pessoal e dentro da própria realidade das entidades, EFC, visões, milagres. Anomalia 5. Danos anômalos ou mortes, combustão humana espontânea, ferimentos inexplicados. Sobrevoo OVNI. 1. OVNI sobrevoando. 2. Sobrevoo com efeitos físicos. 3. Observação de seres a bordo do OVNI em sobrevoo. 4. A testemunha experimenta a transformação da realidade do OVNI em sobrevoo e ou seus ocupantes. 5. Sobrevoo causa danos permanentes nas testemunhas. Manobra OVNI. OVNI trajetória descontínua, queda, manobra, looping. 2. OVNI em manobra causa efeitos físicos. 3. Observação de seres a bordo do OVNI em manobras descontínuas. 4. Observação do OVNI em manobras acompanhadas de sensação de transformação na realidade. 5. Manobra que causa morte ou dano permanente na testemunha. Contato imediato, OVNI. C1, da escala Hynek. Observações próximas, sem interação com a testemunha ou ambiente. C2, da escala Hynek. Interação com o ambiente, motores de carros, marcas no solo, efeitos físicos em seres vivos. C3, da escala Hynek. Seres a bordo com aparência humanoide ou não, no geral sem contato direto ou comunicação com a testemunha. C4. Agregada à escala Hynek. Incidentes de custódia da testemunha pelos seres. Abdução. C5. Agregada à escala Hynek.
contato imediato que causa danos permanentes à testemunha. Vários extensos estudos sobre relatos de OVNIs foram produzidos por órgãos oficiais de seus países. O primeiro foi o Projeto Cygnus, de 1947, seguido do Projeto Grudge, em 1949, ambos da iniciativa da Força Aérea dos Estados Unidos da América. O Projeto Grudge concluiu que os relatos de OVNIs eram resultado de interpretação errônea de vários objetos convencionais, uma forma ligeira de histeria em massa e nervos de guerra, indivíduos que fabricam tais relatos para perpetrar um embuste ou procurar publicidade, pessoas psicopatológicas. O projeto Blue Book decorreu de 1952 a 1970. Um relatório Condon, no âmbito do University of Colorado UFO Project, tendo como contratante a Força Aérea dos Estados Unidos, foi realizado entre os anos de 1966 e 1968. De acordo com uma análise do relatório Condon por Peter A. Sturrock, em 1987, que aliás aponta várias imperfeições a este estudo, ele tem sido e continua a ser o documento público mais influente no que diz respeito à posição científica sobre o problema. A fotografia, que é reconhecida mundialmente como uma das melhores de um legítimo OVNI, foi tirada em 4 de setembro de 1971, na Costa Rica, durante o mapeamento aerofotográfico do Lago de Cote pelo governo daquele país. 2 estudos foram publicados sobre a foto. No Brasil, o primeiro grande caso jornalístico envolvendo um OVNI nasceu sob o estigma da fraude, no ano de 1952. Um OVNI teria sido observado e fotografado no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por um conhecido jornalista e outro também conhecido fotógrafo. Uma extensa matéria com as fotos foi publicada na extinta revista O Cruzeiro e causou grande repercussão nacional. A própria aeronáutica brasileira chegou a dar crédito à história, mas análises das fotografias demonstram que era uma montagem. Brasil, caso envolvendo OVNIs ou supostas aparições de seres extraterrestres também tornaram-se mais frequentes depois do caso Roswell, nos Estados Unidos. Um dos casos mais famosos foi o da Operação Prato, o nome dado a uma operação realizada pela Força Aérea Brasileira em 1977 e 1978, através do Comando Aéreo Regional em Belém, para verificar a ocorrência de fenômenos desconhecidos que envolviam luzes que supostamente tinham um comportamento hostil e que eram relatadas pela população dos municípios de Colares, no norte do estado do Pará. Existem também diversas regiões nas quais os relatos de OVNIs são bastante frequentes, sendo que em muitas delas os OVNIs fazem parte da própria cultura local da região. Dentre delas, podem se destacar o interior e o litoral do estado de São Paulo, com destaque para as cidades de Riolândia, Buritama, Analândia, Botucatu, Araçoíba da Serra e Peruíbe. O sul de Minas Gerais, com destaque para as cidades de Varginha, São Tomé das Letras, Guaxupé e Rio Preto. O sul do Piauí, com destaque para o Parque Nacional da Serra e da Capivara. A Chapada dos Guimarães e a Serra do Roncador, no Mato Grosso. A Chapada dos Veadeiros, em Goiás, com destaque para o Vale da Lua. A Chapada Diamantina, na Bahia. O interior do Ceará, com destaque para as cidades de Quixadá e Itatira. A ilha de Marajó e o litoral do estado do Pará. Em Feira de Santana, no interior do estado da Bahia. A Serra da Beleza, no interior do Rio de Janeiro, entre os municípios de Valença, Barra do Piaraí e Barra Mansa, o litoral do Rio de Janeiro com destaque para a cidade de Niterói, o Planalto da Borborema, nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, e Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Alienígena é uma palavra usada como variação de extraterrestre ou simplesmente ET. Curiosidade: o termo extraterrestre diz respeito apenas ao que está fora da Terra, mas em ufologia costuma estar ligado à existência de seres de outros mundos dotados de inteligência. No dicionário, alienígena significa forasteiro ou estranho. Logo, não quer dizer necessariamente que venha de longe.
A julgar pelos relatos das pessoas que dizem ter visto um ET, a diversidade racial fora da Terra é tão grande quanto a que temos no nosso planeta. Os Greys seriam o tipo mais comum, baixos, têm entre 1 metro e 1,40 m, cabeçudos, com grandes olhos negros e sem pelos. Mas há pessoas que afirmam ter visto uns louros enormes, praticamente europeus, que viriam de Vênus. Já os azuis, ou Star Warriors, os guerreiros das estrelas, teriam feito contato com índios na região do México e do Arizona. Há ainda os reptilianos, que parecem cobras, os ciclopes, que têm um olho só na testa, os sírios, uma raça aquática que respira tanto na água quanto fora dela, e muitos outros. A vida extraterrestre é a vida que não se origina a partir do planeta Terra. É também chamada de vida alienígena. Estas formas de vida, ainda hipotéticas, podem variar de organismos simples, como bactérias, até seres muito mais complexos do que os humanos. Também foi proposta a possibilidade de que vírus podem existir em meio aos extraterrestres. O desenvolvimento e a pesquisa de hipóteses sobre a vida extraterrestre é conhecida como exobiologia ou astrobiologia, embora a astrobiologia também considere a vida baseada na Terra em seu contexto astronômico. Muitos cientistas consideram que a vida extraterrestre é plausível, mas ainda não há nenhuma evidência direta de sua existência. A hipótese de formas de vida alienígena, tais como bactérias, foi levantada a existir no sistema solar e em todo o universo. Esta hipótese baseia-se na vasta dimensão e nas leis físicas consistentes do universo observável. De acordo com este argumento, feito por cientistas como Carl Sagan e Stephen Hawking, seria improvável que a vida não existisse em algum lugar fora do planeta Terra. Este argumento é incorporado no princípio de Copérnico, que afirma que a Terra não ocupa uma posição única no universo, e no princípio da mediocridade, que sugere que não há nada de especial sobre a vida na Terra. A vida pode ter surgido de forma independente em muitos lugares, em todo o universo. Desde os anos 1950, os cientistas têm promovido a ideia de que zonas habitáveis são os locais mais prováveis para a vida ser encontrada. Um estudo publicado em 2016 sugere que as nuvens estelares velhas podem ser os melhores lugares para uma civilização avançada sobreviver em uma galáxia. Raças extraterrestres. De acordo com várias pesquisas feitas e levantamentos de dados, podemos concluir que existam, catalogados, cerca de 58 raças extraterrestres. Começamos apresentando Algrurk. Vem da constelação de Escultor, descendem de uma raça de reptilianos. São especialistas na construção de naves e outros dispositivos necessários para viajar no espaço. Kilitokurt. Essa raça vem da constelação Vela, perto da estrela Suhail al-Nuhilf. Podem atingir 2 metros de altura e podem mudar de forma, abduzem seres humanos e são uma das raças mais antigas conhecidas. Kurs estão diretamente envolvidos no desenvolvimento da raça humana no início da nossa civilização. Havhanuai Condris vem da galáxia anã de Sextans. Frequentemente abduzem e matam humanos, retiram e bebem o sangue dos humanos. São os responsáveis pelo mito dos vampiros. Os Ramai vêm de Capela, constelação áuriga, cocheiro, uma raça muito pacífica. Criaram a civilização Maia, pegando seres humanos de vários lugares do mundo e colocando-os na América do Sul. São uma raça de cientistas. Ensinaram os maias sobre astronomia e tempo. Indogutik. Esta raça tem várias bases na superfície da Lua, onde extraem minérios, usam escravos para fazerem a maior parte do trabalho. Os Akart. Vem da constelação Sextans, Sextat. Uma das suas naves caiu perto de Varginha, Brasil, em 1996. 2 de seus ocupantes estão sob custódia dos Estados Unidos da América.
Depois de terem pago bilhões de dólares ao governo brasileiro, tem as naves mais rápidas de todas as raças extraterrestres conhecidas. Maitre tem a mesma altura dos humanos, são considerados como parasitas. O rapto de humanos é feito abertamente. Tem como objetivo colonizar a Terra, o que não aconteceu devido à proteção do Conselho dos Cinco. Reptilianos, a espécie mais conhecida e temida, tem estado na Terra há pelo menos 15 mil anos. Vem da constelação Draco. Alguns membros têm a capacidade de mudar de forma, assim como capacidades telepáticas. Se infiltram nos governos e lugares de chefia em todos os planetas. Dizem que são os fundadores dos Illuminati. Lang é uma espécie pequena que cresce até 70 centímetros. Vem da constelação como Berenices. Foi uma das primeiras raças a visitar a Terra. Foram a raça que deu origem às histórias sobre contos de fada. Podemos concluir que existem seres extraterrestres e que eles estão interagindo conosco, mas o seu propósito varia de raça para raça.